Fala pessoal, professor Murilo aqui e agora trazendo para vocês, a última parte dessa unidade 10, falando sobre aplicações em engenharia da transferência de calor, dos mecanismos, tá? Depois a gente vai se aprofundar nos demais, mas essa visão um pouco mais geral. Então vamos fazer aqui algumas aplicações, trazer algumas aplicações. Tá? Então, o processo, de transferência de calor, ele está muito envolvido aqui em processos industriais, tá? Ou seja, em dados momentos, a gente tem que pensar dentro da indústria que você quer, que ocorra a transferência, ou você deseja que a condução de calor ocorra, então a troca entre as regiões, ou em outros momentos você deseja que isso não aconteça, ou que aconteça com maior dificuldade. Então, no caso de isolamentos, por exemplo, uma geladeira, você quer que não ocorra a troca no ambiente interno com o ambiente externo. Num processo de pasteurização, você quer que ocorra. Então, você tem ali toda essa relação que você tem que ponderar. Então, isso são aplicações em engenharia, ou seja, o contexto que vai definir o que você quer que ocorra para a tua tomada de decisão. Então, vamos trazer alguns casos, tá? Primeiro passo, ou primeiro caso, gente, pasteurização de alimentos, tá? De forma bem geral, tá, gente, o processo de pasteurização, ele vai consistir em duas fases, tá? A primeira, o alimento, ele vai ser aquecido a temperaturas suaves, normalmente ali até aos 100 graus Celsius. Mas vai ter um aumento da temperatura dele gradativamente, tá? Até ele atingir uma certa temperatura de 100 graus Celsius, por volta disso. Ou ele pode ser executado, esse processo ele pode ser executado de forma rápida, tá? Ou de forma lenta. O mais usual é o High Temperature Short Time, ou seja, alta temperatura em tempo curto. Qual a função disso no processo de pasteurização? É eliminar a carga microbiana, ou seja, eliminar micróbios que tenham dentro do produto, bactérias, e promover aí então uma longa vida útil, e reduzir aí a deteriorização desse alimento devido à presença de bactérias. Tá? Então, normalmente ele é feito nesse procedimento. Todo o processo de pasteurização, então, ele vai ser aquecido. Algumas vezes de forma lenta, outras de forma muito rápida. No caso do leite, por exemplo, é esse o processo. Depois você vai passar por um segundo processo. Claro que tem uma diferença, Para leite é uma coisa, você vai pegar, por exemplo, produção de cerveja, também tem processo de pasteurização. Não necessariamente a segunda fase é o mesmo processo, mas eles têm ambos os processos. O segundo processo, o alimento ele vai ser resfriado, tá? De forma a que alta temperatura também promove a proliferação de bactérias, então ele vai ser resfriado, para exatamente impedir, ou inibir a proliferação de micro-organismos, que sobraram da primeira parte, e ambas as fases, então, normalmente esse alimento passa por um trocador de calor de placas. Isso falando mais especificamente na pasteurização do leite, que é esse carinha aqui, o trocador de calor em placas. Tá? Então, esse trocador de calor, ele vai aí fazer o quê? Em um dado momento, fornecer calor, facilitar que o fluido, o alimento, ele receba esse calor. Tá? Em outro momento, ele vai facilitar a troca, a retirada desse calor, para que ocorra esse processo. Então, a gente trabalha com transferência de calor por condução. O material que é utilizado para esse trocador em placas, é tudo definido exatamente pela condutibilidade do material que você vai estar utilizando. Então, você quer que nesse processo ocorra-se essa troca. Tá? Um outro lugar muito utilizado é em reatores, isso normalmente você vê dentro da engenharia química. Tá? Os reatores, eles são basicamente tanques contendo um agitador. Então, o agitador ele vai fazer uma mistura constante que vai permitir a realização ali, então, de reações químicas em seu interior.
Tá? Essas reações, né, que ocorrem dentro do reator, elas podem ser reações do âmbito endotérmico ou exotérmicos, ou seja, ela pode estar recebendo calor ou, né, eliminando o calor, dependendo do que você necessita, né? Então, em algum momento ele precisa ser aquecido, né? Então você vai ter ali recebendo o calor endotérmico ou exotérmico. Você precisa liberar calor que vai ser fornecido ou gerado pela energia química das reações que estão acontecendo dentro dele. Tá? Então, eles precisam ser moderados, né? Ou seja, precisa-se ali que ocorra um equilíbrio, uma temperatura ótima para que você tenha o melhor rendimento. Então, todo o processo interno desses reatores, né, são aplicados moderadores, né, normalmente com fluido de alta pressão, né, água de alta pressão e de alta temperatura para fornecer ou de baixa temperatura para resfriá-los. Então ele também é todo pensado para que ocorra uma troca de calor eficaz. Né? Então, se eu considero, por exemplo, uma reação endotérmica, nela é necessário fornecer energia térmica ao sistema. Nesse caso, possivelmente utilizemos, né, um fluido quente de maior temperatura, que será conduzido por uma serpentina ou vaso condutor. Né? De forma análoga, se a reação for exotérmica, né, devemos retirar calor do sistema, o que pode ser feito com um fluido frio conduzido por uma serpentina ou vaso condutor. Tá? Isso garante que a temperatura não atingirá o limite suportado pelo material do reator e também não danificar a reação, né? Você danificar o seu produto final, tá? Que está trabalhando ali dentro, certo? E nós temos um caso, né, de trocadores de calor, que é o caso do radiador, né? E o radiador, ele é composto de que forma? E qual é a função dele? Né? Diminuir a temperatura. Na realidade, toda a parte de arrefecimento do veículo, né, vai retirar calor, né, do seu motor, que a temperatura dele está aumentando pela combustão, pelos atritos. Essa temperatura pode gerar deformação dentro do motor. Tá? Então você precisa retirar esse calor. Tá? Então ele é arrefecimento por água e essa água precisa trocar calor com o meio para baixar a temperatura e voltar a fazer o ciclo. Né? Então você tem a presença de radiadores. Né? Então os radiadores eles são compostos por tubos sinuosos com a presença de chicanes, né? Desvios artificiais em um conduto, né? Que tem a função de gerar turbulência do fluxo do fluido. Né? Ali no caso a turbulência ela facilita a troca de calor. Né? Assim o calor retirado do motor pelo fluido de arrefecimento, normalmente água, é facilmente transferido ao meio externo, mantendo a faixa ideal de temperatura para funcionamento do motor. Tá? Então, nesse equipamento, é necessário que seja realizada a troca de calor de forma rápida e eficaz. Né? Então, os tubos dos radiadores são metálicos por favorecerem a troca de calor. Tá? Esse processo é intensificado pela turbulência do fluxo gerado pelas chicanes e a velocidade do fluido. Claro que essa segunda parte está relacionada também a fatores de convecção, né? Já que a gente está falando da transferência de calor por um fluido, tá? Que não é não é parte de condução. Mas a parede do fluido, né? A parede do radiador, ela transporta através da condução. Tá? Então, todos esses mecanismos são importantes para você criar esse equilíbrio, principalmente nessas máquinas que envolvem dissipação de energia, elas aumentam a temperatura, baixam a temperatura, e você precisa moderar para que você tenha um rendimento ideal ou funcionamento correto daquele equipamento. Tá? Pessoal, eu fico por aqui. Grande abraço, espero que esse vídeo auxilie vocês ao entendimento dessa unidade 10, tá? E aguardo vocês em aula, na qual a gente vai estar desenvolvendo todo esse conteúdo, tá? Grande abraço, fui!